Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e, dada a premência do tempo, dizer, Sr. Ministro, que no dia 25, de janeiro de 2017, houve notícia de que uma arma, uma Glock da PSP, tinha sido apreendida no Porto, numa operação policial de rotina. 3 semanas mais tarde, no dia 17 de fevereiro de 2017, é noticiado, é tornado público, o desaparecimento de 57 pistolas Glock 19, respectivos carregadores e de munições, que estariam, supostamente, no depósito da Direção Nacional da PSP em Lisboa. Imediatamente o PSD fez um requerimento para ouvir a Sra. Ministra da Administração Interna aqui na Assembleia da República. 3 armas deste lote foram depois detectadas pelas autoridades espanholas em Ceuta. A Sra. Ministra da Administração Interna é ouvida aqui no dia 7 de março de 2017 e, entre outras coisas, disse o seguinte: as conclusões preliminares de um inquérito já aberto na PSP ao desaparecimento das armas apontavam, e passo a citar, para falhas na área da supervisão e controle. Disse também que os factos tinham sido participados ao Ministério Público para efeitos de investigação criminal e, mais do que isso, o inquérito, que estava já em curso, tinha o prazo de 30 dias e seria prorrogado eventualmente por mais 15 e que visava apurar irregularidades que tenham motivado ou facilitado o desaparecimento das armas. Mais tarde, no mesmo mês, no dia 29 de março de 2017, a Sra. Ministra reiterou que o relatório da investigação, estou a citar, concluiu faltas graves de controlo no Departamento. E, nessa sequência, anunciou a realização de um inventário às armas e munições da PSP, GNR e CEF. Sr. Ministro, estes factos têm mais de 18 meses e até agora nada mais de relevante foi conhecido. O Governo não deu quaisquer explicações, nem no Parlamento, nem em qualquer outro lugar. E ainda que esteja em curso o inquérito criminal pelo Ministério Público, o Sr. Ministro, enquanto Ministro da Administração Interna, tem o dever de prestar esclarecimentos perante os deputados e colocar um fim a estes longos meses de silêncio ou até, quiçá, de fingimento de que nada se terá passado. Nesse sentido, o PSD pergunta-lhe: Sr. Ministro, está em condições de apresentar as conclusões do inquérito interno que terá sido terminado há cerca de 18 meses? Segunda pergunta. Confirma as declarações da sua antecessora, feitas aqui na Assembleia da República, em 7 de março de 2017, de que as conclusões preliminares do inquérito ao desaparecimento das armas apontavam para falhas na área da supervisão e controlo? Terceira pergunta. Está em condições de corroborar as declarações da Sra. Ex-Ministra, datadas de 29 de março de 2017, de que o relatório da investigação concluiu faltas graves no controlo do Departamento? Quarta pergunta. Atesta ainda que as 7 Glock recuperadas estavam nas mãos de traficantes de droga, alguns com ligações a redes internacionais de crime organizado em Espanha e Marrocos? Quinta pergunta. O processo disciplinar de que houve notícia ao ex-diretor do Departamento de Apoio Geral da PSP, Paulo Sampaio, também responsável pelo depósito de armas da Direção Nacional em Lisboa, e a 2 oficiais subalternos, já findou? Há alguma notícia sobre este processo disciplinar? Sexta pergunta. Confirma a informação veiculada publicamente de que os arguidos nos processos disciplinares, 9 meses antes destes factos, tinham comunicado aos seus superiores hierárquicos que o armeiro não tinha condições de segurança, não tinha videovigilância, não havia controle de entradas e saídas, a porta de acesso ao armazém era extremamente frágil e o chaveiro estava à vista de todos com a identificação da chave devidamente etiquetada. Sétima pergunta. Confirma que esses oficiais já tinham avisado as chefias da PSP que faltavam 3 pistolas metralhadoras Beretta antes dos factos conhecidos em janeiro de 2017? Oitava pergunta.
Já terminou o inventário ordenado pela sua antecessora às armas e munições da PSP, GNR e CEF e se eventualmente foi descoberta mais alguma falta ou desaparecimento de armas ou munições? E por último, Sr. Ministro, nona pergunta, a que se devem estes longos meses de inação e de silêncio? Eventualmente esperava o Governo que, caso não se falasse no tema, este desaparecesse da memória dos portugueses? Sr. Ministro é conhecido, e eu não sou muito, como sabe, pródigo em elogios a ministros deste Governo, mas é conhecido por ser um político experiente e sensato. E nesse pressuposto, e tendo sobretudo presente a lição política dos últimos dias e das últimas semanas, que nos foi oferecida pelo desenrolar de gravíssimos factos numa matéria relacionada com o Ministério da Defesa, designadamente com o desaparecimento das armas em tanques e a sua peculiar reaparição, em nome da verdade dos factos, da lealdade parlamentar de quem foi um ilustre deputado durante tantos anos e, sobretudo, visando salvaguardar a dignidade do debate político, em nome do PSD, peço a Vossa Excelência que não faça de conta que este problema não é relevante ou que o Governo nada tem a ver com os factos, sob escrutínio e ainda imersos em tantas dúvidas. Sr. Ministro, que não ceda à tentação de assestar responsabilidades para o Governo anterior. É este Governo que compete dar explicações factuais acerca do sucedido. É este Governo que tem o dever de assegurar aos portugueses que aquilo que aconteceu não se voltará a repetir. Para terminar, o que aqui for dito por si servirá como uma espécie de declarações para a memória futura, quando o emaranhado dos factos for finalmente deslindado. Respostas ambíguas ou fugas para a frente, que já foram feitas, infelizmente, por alguns colegas do seu Governo e alguns seus ex-colegas de Governo, em casos com algumas semelhanças factuais com o presente, revelaram-se funestas. E estou certo que o Sr. Ministro, com a sua experiência e a sua sensatez, não irá por aí. Muito obrigado.